Como criar um ponto de restauração do seu sistema Windows? Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal InfoMasterTech, por aqui Ricardo Almeida. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um ponto de restauração no seu sistema Windows, seja o Windows 10 ou o Windows 11. Esse ponto de restauração, essa criação desse ponto, essa configuração de ponto de restauração no seu sistema é importante, por mais que às vezes não funcione, tem alguns casos que, em muitos casos na verdade, não funciona, tá? Quando o sistema buga ou dá algum problema, realmente ele não funciona. Mas em outros casos funciona e funciona muito bem. Então, o ponto de restauração ele é importantíssimo ser criado dentro desse aspecto do que funciona, Então, quando você formata o seu PC, quando você formata seu computador, já deixou ele todo redondinho, já instalou todos os softwares, que precisava, já instalou todos os plugins, todos os drives, ou seja, o sistema está rodando redondinho. Então, nesse ponto, é importante você criar um ponto de restauração, porque caso daí para frente o seu sistema dê problema, seja ele por problemas de desligamento inesperado do teu computador por falta de energia, você instalou um software malicioso ou um software que quebrou o seu sistema, então é importante você ter um ponto de restauração configurado para que você volte o seu sistema antes do problema. Então o ponto de restauração é importante nesse aspecto. Se caso der algum problema no seu sistema, eu já atendi diversos clientes que o computador deles estavam rodando perfeito, mas por algum motivo, às vezes desligamento inesperado, ou o usuário foi instalar um software malicioso, ou um software que acabou quebrando, e existe softwares que quebram o sistema, e aí por conta disso o sistema não iniciou mais, deu problema, e aí quando eu fui ver se tinha algum ponto de restauração configurado, não tinha. O técnico anterior, a empresa anterior que vendeu o computador não tinha feito essa criação, essa configuração do ponto de restauração. E aí, infelizmente, quando isso ocorre, só formatando o computador. Não tem como recuperar. O Windows ele é muito cheio de problemas, Ele tem essa peculiaridade. Infelizmente, a Microsoft, na verdade, a empresa que desenvolve o Windows tem essa peculiaridade. Ele tem esses detalhes, Tem coisas que quando quebra, realmente não tem como recuperar. Eu acho o Linux, nós utilizamos o Linux e o Windows aqui no nosso escritório, na nossa empresa, e o Linux também tem esses detalhes, mas o Linux é muito mais fácil. Tem ferramentas, inclusive, bem fáceis de você recuperar o Linux do que o Windows, Então o Windows, quando ele quebra, meu amigo, pode ter certeza que, na maioria dos casos, só formatando e reinstalando o sistema. Então aí se perde muitos dados de usuário, se você não fizer backup, Enfim, é uma dor de cabeça, atrasa o teu trabalho, é horrível. Então é importante você criar um ponto de restauração para que esses problemas, quando ocorram, você consiga restaurar o seu sistema em um ponto antes da quebra dele, certo? Em alguns casos funciona, em outros casos não funciona, ok? Então muito bem, para você criar e configurar um ponto de restauração é muito simples. Você vem aqui em pesquisar, aqui, e digita criar ponto de restauração. Muito bem. Vai aparecer esse pop-up, essa janelinha. Se caso tiver aqui, desativado em todos os HDs, aqui são os meus HDs. Eu tenho 2 HDs e o HD do sistema, que é um SSD, aqui no meu computador. Então, se caso aqui todos eles estiverem desativados, é porque realmente não tem nenhum ponto de restauração configurado nele. Então, nesse caso, você precisa ativá-lo, ok? É preciso ativá-lo. Geralmente está assim, Geralmente quando você formata uma máquina e você vai configurar o ponto de restauração, o ponto de restauração não está configurado, Não tem nada configurado nele. Então aparece aqui, nos seus HDs, esse desativado, tá? Então provavelmente quando você for configurar a primeira vez o ponto de restauração, ele vai estar aqui todos os seus HDs desativado, tá? Inclusive o do sistema, que é o principal. Então, se caso ele estiver desativado, você vem aqui e ativa. Como é que eu faço para ativar? Muito bem, então você vem aqui, deixa eu clicar aqui e configurar aqui, Provavelmente ele vem aqui, Deixa eu aplicar aqui. Ok. Muito bem, então quando você abrir a primeira vez, ele vai estar assim,
todos os seus HDs vão aparecer aqui, inclusive o HD do sistema, claro que tem que aparecer, e eles vão estar desativados. Então, para você ativar a proteção do sistema, ou seja, ativar o ponto de restauração, é muito simples. Você vem aqui em configurar, tá? E aí você vem aqui em ativar a proteção do sistema, certo? Feito isso, você aplica e dá o OK. Muito bem? Certo? Muito bem. Só que aí ele ainda não está ativado o ponto de restauração, certo? Então, para você criar um ponto de restauração, você vem aqui em criar, ó, nesse botão. Você cria, clica aqui em criar e aí você dá um nome a esse ponto de restauração. Eu vou dar aqui um nome de teste, tá? Teste. E aí eu crio. Venho aqui em criar. Ele está nesse momento criando o ponto de restauração. Vamos aguardar. Então é importante você criar esse ponto, por mais que às vezes em alguns casos não funcione, mas é importante, né? Até para te respaldar caso você queira instalar um sistema, ou aliás um software, algum plugin, algum drive e esse drive ou plugin ou software acabe quebrando, né? Então é importante você ter um ponto de restauração para te resguardar e restaurar o sistema antes do problema. Muito bem, então ele já criou aqui o ponto de restauração criado com êxito. Você vem aqui em fechar. E aqui, se de repente acontecer algum problema, você foi instalar um software, um plugin, um drive, ou de repente o sistema desligou de forma inesperada por conta de uma falta de energia e ele bugou, certo? Lá no início do sistema, tem como você abrir essa telinha aqui de restauração do sistema, certo? Ou então, de repente, se você teve a sorte de chegar nessa janelinha depois que o problema aconteceu, você vem aqui, ó, em restauração do sistema. Você abre aqui a proteção do sistema e vem aqui restauração do sistema, certo? Aí aqui você vai aparecer esse pop-up, né, dizendo sobre a restauração do sistema. Você vem aqui em avançar e aqui está os pontos de restauração do sistema. Então esse ponto aqui que eu acabei de criar, ó, está aqui para eu restaurar se caso eu quiser. Então, se de repente o meu sistema tivesse com problema, eu venho aqui, ó, avançar e vou avançando as etapas e aí o sistema volta para um estado anterior ao problema, ok? Ele volta para um estado anterior ao problema. Então, essa é uma forma segura de você criar o seu ponto de restauração. Aqui em configurar, você pode dar um uso máximo que vai ser ocupado no seu disco do sistema para essa restauração, tá? Então, eu sempre deixo aqui em 10%, mas aí fica a seu critério, tá? É bom deixar entre 5% e 10%, né? O armazenamento aí em disco da restauração do sistema, ok? Aqui nesse botão excluir, você pode excluir os pontos. No caso, aquele ponto que eu criei lá em teste, aquele ponto teste, eu posso excluir aqui. Eu posso vir aqui e excluir, ó. É importante você excluir, assim, para não ficar muitos pontos de restauração aí salvos no seu sistema. Você pode criar apenas uns 2 no máximo, né? Acho que 2 tá bom para você não ocupar o seu HD com muitos pontos de restauração, ok? Então eu vou deixar aqui em 5, só para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui, ó, 5, tá? E aí eu venho aqui em aplicar e dou OK. Venho aqui na sequência em criar e dou um outro nome. Eu vou colocar aqui teste 2. Teste 2 e crio. Ele está agora criando um novo ponto de restauração no meu sistema. Ok? Vamos aguardar um pouquinho. Muito bem, ele acabou de criar mais um ponto, porque eu tinha deletado aquele teste, né? Criei um outro teste 2 e agora ele criou um outro ponto de restauração, inclusive com êxito, né? Ele está me dizendo aqui. Então, para eu restaurar, se de repente eu instalei um software, instalei um plugin, um drive, ou ele desligou o sistema e deu problema no meu computador, no meu sistema, então eu posso vir aqui na propriedade do sistema, em proteção do sistema, em restauração do sistema e configurar a minha volta do sistema antes do problema, ou seja, restaurar o sistema antes do problema. E aqui está o ponto de restauração, ó, teste 2, ó, o ponto que eu acabei de criar, ok? Então é uma configuração importantíssima. Você que é técnico ou você que é usuário, é importante você fazer isso na sua máquina.
e você que é técnico fazer isso na máquina do cliente. Porque caso dê algum problema, e sempre vai dar, isso é um fato, o Windows ele tem essa peculiaridade de algumas coisinhas aqui e ali, você instala um software, você instala um plugin, você instala um drive, o sistema desligou por conta de falta de energia, quando você liga o sistema já não quer mais iniciar, isso acontece. Então é importante você ter essa configuração de ponto de restauração configurada no seu sistema, né? Para que caso dê algum problema, dê algum bug, você consiga voltar ao sistema antes do problema. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo no canal Infomaster Tech. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações e desde já, muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau!